Rodrigo, empresário milionário, viu 15 médicos falharem em salvar Miguel, seu bebê que chorava há semanas. Até que a faxineira Beatriz fez algo inesperado. Colocou o bebê sob água morna. O que aconteceu depois chocou a todos para sempre. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. O desespero. Lucas chora há 3 semanas. 15 médicos caros falharam. Rodrigo paga fortunas, mas nada funciona. Até que Rodrigo Almeida congelou ao ver Beatriz com Lucas nos braços, debaixo da água corrente da pia. O coração disparou. As mãos gelaram. A respiração travou. Lucas, o bebê que chorava sem parar há 3 semanas, estava completamente quieto. E por um segundo assustador, Rodrigo teve certeza de que algo errado estava acontecendo. Dr. Fernando Costa, ao lado dele, ficou paralisado, boca entreaberta, olhos arregalados. "O que você está fazendo com meu filho?" A voz de Rodrigo saiu rouca. Beatriz não se virou imediatamente. Manteve Lucas sob a água morna que caía suavemente. Quando olhou para trás, seus olhos estavam calmos, sem culpa ou medo, apenas serenidade. "Senhor Rodrigo, por favor, só mais 1 minuto." Dr. Fernando deu um passo largo. "Tire esse bebê da água agora. Ele pode entrar em choque, pode aspirar água." Mas Beatriz não se mexeu. Continuou segurando Lucas com firmeza gentil. Uma mão apoiava a cabecinha, a outra deixava a água escorrer pelos bracinhos. Foi então que Rodrigo percebeu. Lucas não estava chorando, não estava se debatendo. Estava quieto, respirando suave e regular. O rostinho parecia relaxado pela primeira vez. Rodrigo pensou nos 15 médicos daquela semana. O primeiro disse que era refluxo severo, remédio de 800 dálios que fez Lucas vomitar tudo. O segundo falou em intolerância à lactose, fórmula importada de 400 reais a lata. O terceiro, cólica intestinal, massagem de 2.000 reais que só piorou. O quarto trouxe ultrassom portátil, 5.000 reais pela consulta. O quinto pediu exames de sangue, 8.000 reais e 5 tentativas dolorosas nas veias minúsculas, um atrás do outro, cada um cobrando entre 2.000 reais e 8.000 reais. Nenhum conseguiu fazer Lucas parar de chorar, nem por 5 minutos. "Ele está bem", Beatriz disse baixinho. Ergueu Lucas com movimentos cuidadosos, envolveu em toalha de algodão, pressionou contra o peito, balançando de leve. Rodrigo observou. Lucas estava diferente. A pele avermelhada, agora rosada e saudável. Os olhinhos entreabertos, piscando devagar, tentando se manter acordado depois de finalmente sentir paz. Rodrigo lembrou da noite anterior. 7 horas de choro seguido. Ele sentado no chão, segurando o filho e chorando junto, porque não sabia mais o que fazer. Todos os médicos tinham ido embora sem respostas, e ele tinha pensado pela primeira vez que o dinheiro não servia para nada. Que anos construindo empresas não significavam nada se não conseguia salvar o próprio filho. "Você não pode fazer isso", Dr. Fernando insistiu, mas com menos convicção. 15 especialistas examinaram esse bebê. Ressonância, tomografia, exames de sangue, teste genético, até biópsia intestinal com sedação. Ele pausou. "E você coloca ele debaixo da água como se isso resolvesse?" Beatriz caminhou até a mesa. Sentou, continuou balançando Lucas. Quando ergueu os olhos, Rodrigo viu a exaustão. Olheiras profundas, mãos trêmulas. Ele nunca tinha pensado que ela também sofria, que chegava às 6 da manhã e ficava até às 8 da noite, que ouvia Lucas chorando 12 horas por dia, que via a família se despedaçando e não tinha permissão para dizer nada, porque era apenas a funcionária. "Eu sei que parece loucura", ela começou, "mas eu já vi isso quando trabalhava no interior com minha avó em Governador Valadares. Ela cuidava de bebês assim, irritados, com pele quente, chorando sem parar, e ninguém nos hospitais conseguia ajudar. Dr. Fernando deu um passo à frente.
E o que sua avó fazia? Água morna. Só isso. 3 vezes por dia. Bebês assim são muito sensíveis. Qualquer coisa agita eles. Barulho, luz, até tecido. Minha avó dizia que nascem com nervos expostos. E a água morna acalma, porque é parecido com a barriga da mãe. Rodrigo sentiu raiva crescendo. 15 médicos com mestrado e doutorado. Artigos publicados. Congressos internacionais. E nenhum pensou em água morna. Lembrou do Dr. Gustavo Mendes, famoso, programa de TV. 3 livros best-sellers, R$8.000 pela consulta. 40 minutos anotando no tablet enquanto Lucas chorava. Saiu pedindo mais exames. E Rodrigo tinha pagado sem questionar. Porque quando você está desesperado, paga qualquer coisa. Isso não faz sentido, Dr. Fernando murmurou. Se fosse sensibilidade sensorial, detectaríamos no eletroencefalograma. Fizemos todos os exames neurológicos. Beatriz balançou a cabeça. Minha avó não sabia nome bonito das coisas. Estudou até 4ª série. Mas dizia que alguns bebês nascem com o corpo gritando por dentro. E máquina nenhuma detecta. Só eles sentem. E quando a gente tenta calar o grito com remédio e exame, o grito de dentro fica mais alto, porque ninguém escuta de verdade. Rodrigo teve que se sentar. Puxou cadeira. Passou mãos pelo rosto de barba por fazer. Pensou nas noites sem dormir. Andando com Lucas no colo. O bebê chorando até ficar sem voz. Ele cantando todas as músicas, inventando sons. Nada funcionava. Pensou nas ligações às 3 da manhã. Oferecendo jatinho particular para buscar médicos. A maioria vinha, pela quantia tentadora, mas todos iam embora sem ajudar. Pensou nas discussões com Juliana. Começaram pequenas, foram crescendo, até mal se falarem. Apenas acusações silenciosas cada vez que Lucas chorava. Como você sabia? Rodrigo perguntou, voz baixa e áspera. Como sabia que isso funcionaria quando 15 médicos não sabiam? Beatriz olhou para ele. Havia algo nos olhos dela. Sabedoria que diplomas não alcançavam. Que vinha de ter crescido pobre onde não tinha hospital. De ver a avó salvar bebês que médicos desistiram. De conhecimento passado por gerações. Eu não sabia com certeza, ela admitiu. Tinha medo de estar errada, de piorar, de ser mandada embora. Por isso esperei, observei. Ouvi ele chorar noite após noite, enquanto limpava de madrugada, porque não conseguia dormir. Sua voz tremeu. Vi vocês sofrendo também. A senhora Juliana chorando no banheiro. O senhor no chão do corredor, cabeça entre as mãos. Queria ajudar, mas não sabia se tinha permissão. Porque sou só a funcionária, não sou médica, não sou ninguém importante. Rodrigo fechou os olhos. As palavras penetraram fundo, como golpes, porque era verdade. Ele tinha tratado Beatriz assim, como alguém sem importância, cuja opinião não valia nada. Ontem à noite, lembrei do meu primo Cauã, Beatriz continuou. Nasceu assim também, chorando sem parar. A mãe dele quase enlouqueceu. 3 meses sem dormir mais que 1 hora. Teve alucinações. Até minha avó fazer isso. Banho morno 3 vezes por dia. 3º dia ele melhorou. 5º dia dormiu 6 horas seguidas. Rodrigo fez o cálculo. 15 médicos, 3 semanas, consultas entre R$2.000 e R$8.000. Exames de R$1.000 a R$15.000. Remédios importados de R$3.000. Passagens, hospedagens, jantares, quase R$200.000. Enquanto pagava R$1.200 por mês para Beatriz, que trabalhava 12 horas, 6 dias por semana, que tinha a resposta, mas nunca se sentiu com permissão para oferecer. Dr. Fernando caminhou até Beatriz, observou Lucas de perto, checou pulso, temperatura, respiração, batimentos. Quando se endireitou, havia confusão no rosto. Temperatura normal, 36,8, respiração profunda, regular, frequência cardíaca perfeita. Ele está melhor do que em qualquer exame que fizemos. Ele está dormindo de verdade, Beatriz completou. Não aquele sono agitado, é sono tranquilo, do tipo que bebê precisa. Pela primeira vez em 3 semanas,
Rodrigo viu o filho dormir de verdade. Não aquele sono breve de 10 minutos antes dos gritos recomeçarem, mas sono profundo, de quem finalmente encontrou descanso. Lembrou de quando Lucas nasceu, no hospital sírio-libanês. Antes de tudo começar, ele era apenas um bebê normal, e Rodrigo pensou que a vida seria boa, família feliz. Então, 3 dias depois, voltaram para casa. Lucas começou a chorar, e não parou mais. A vida virou pesadelo sem fim, e nenhum de vocês pensou nisso, Rodrigo disse, raiva clara na voz. 15 médicos, os melhores do país, alguns dos melhores do mundo, dezenas de exames, cada um mais caro e invasivo. Meu filho foi furado com agulhas repetidas vezes, foi sedado 2 vezes, exposto à radiação. E ninguém, absolutamente nenhum, pensou que talvez a resposta fosse simples. Que talvez não estivesse em frasco de 3.000 slares, mas em água morna. Dr. Fernando não respondeu. Apenas olhou para as próprias mãos. Pela primeira vez em décadas, não sabia o que dizer. Não havia desculpa boa o suficiente. Passos rápidos ecoaram. Juliana apareceu com o rosto vermelho de tanto chorar, cabelos desarrumados. Quando viu Lucas nos braços de Beatriz, parou. Mãos voaram para cobrir a boca. Olhos encheram de lágrimas. Ela ficou parada, apenas olhando, tentando processar. O filho, que não parava de chorar, estava dormindo tranquilo, respirando suavemente, rosto relaxado. Juliana deu passos trêmulos. Quando chegou perto, começou a chorar diferente. Não desespero. Era alívio tão profundo que doía, que fazia o corpo tremer. Estendeu a mão devagar. Tocou a bochecha de Lucas, como se tivesse medo que ele desaparecesse. Quando sentiu a pele morna, soluçou alto, cobriu o rosto com as mãos. Como você fez isso? Juliana perguntou entre soluços, olhando para Beatriz. Rodrigo se levantou, foi até a esposa, colocou mãos nos ombros tremendo dela, guiou para a cadeira, fez ela sentar, começou a contar baixinho o que tinha visto, sobre Beatriz colocando Lucas na água, sobre a avó em Governador Valadares, sobre o primo Cauã. Juliana ouvia com olhos fixos em Lucas, balançando a cabeça lentamente. Não conseguia acreditar que algo tão simples resolveu o que 200 anos. 000 em médicos não conseguiram. Quando Rodrigo terminou, Juliana olhou para Beatriz com gratidão e vergonha, porque ela também tinha tratado Beatriz como invisível. Também tinha passado por ela sem ver, sem perguntar como estava, se precisava de algo. E agora essa mulher tinha salvado o filho dela. Renata, Juliana disse, se levantando de repente. Beatriz, senhora, ela corrigiu gentil. Beatriz, me desculpa. Juliana ajoelhou ao lado da cadeira, mãos entrelaçadas. Me deixa segurar ele. Por favor, preciso segurar meu filho, preciso sentir ele calmo nos meus braços. Beatriz se levantou devagar, segurou Lucas com firmeza, ajeitou a toalha, passou o bebê para os braços de Juliana. No momento que Lucas foi colocado contra o peito dela, Juliana o apertou e começou a chorar de verdade. Soluços profundos, corpo sacudindo, balançando de um lado para o outro. E o milagre aconteceu de novo. Lucas permaneceu calmo, não acordou gritando, não se debateu. Apenas mexeu a cabeça, procurando posição confortável. Continuou dormindo. Ele não está chorando, Juliana sussurrou maravilhada. Ele está nos meus braços e não está chorando. Beijou a testa de Lucas, depois as bochechas, depois a cabecinha, cada parte do rostinho, como se estivesse redescobrindo algo precioso que tinha perdido. Rodrigo se aproximou, ficou atrás de Juliana, colocou mão no ombro dela. Os dois ficaram ali, observando Lucas dormir. Era cena tão simples, tão comum, que acontece em milhões de casas. Mas para eles era extraordinário, porque tinha sido impossível por tanto tempo. Beatriz tinha se afastado discretamente, começou a arrumar coisas na cozinha. Mas Rodrigo percebeu, fez gesto para que ficasse. Dr. Fernando olhou para Beatriz com curiosidade genuína. Gostaria de aprender mais sobre os métodos que sua avó usava.
Precisa ser documentado. Beatriz pareceu desconfortável. Muitos bebês ao longo dos anos, os que médicos não conseguiam ajudar. Maioria melhorava em poucos dias, alguns em horas. Rodrigo pensou em tudo o que aconteceu, em como estava disposto a pagar qualquer quantia, em como ofereceu fortunas. E no final, quem fez diferença ganhava em um mês menos do que uma consulta médica. Beatriz, quero te fazer uma proposta. Ele escolheu palavras com cuidado. Não queremos mais que trabalhe como faxineira. Queremos que cuide do Lucas. Faça os banhos que ele precisa. Vai ser paga como cuidadora especializada. 3.000 reais por mês. 5 horas por dia. Você escolhe o horário. Juliana adicionou. Folga aos domingos garantida e se precisar faltar, sem problema. Beatriz olhou para os dois. Luta interna entre querer acreditar e ter medo de se decepcionar. Eu aceito, mas preciso vir 6 dias, pelo menos no começo, até Lucas estar estável. Então 6 dias, Rodrigo concordou. Mas sai às 2 da tarde, para buscar sua filha e passar a tarde com ela. Beatriz assentiu. Pela primeira vez, sorriu de verdade. Um sorriso que iluminou o rosto cansado. Semanas seguintes trarão transformação que ninguém acreditaria possível. Mas algo acontecerá que testará tudo o que aprenderam. Capítulo 2. A transformação. Beatriz cuida de Lucas com água morna. Resultados chocam médicos, mas transformação vai além do bebê. 3 semanas depois, a transformação era inacreditável. Beatriz chegava às 9 da manhã. Dava banhos mornos em Lucas usando banheira especial que Rodrigo comprou. Controle digital de temperatura. Jatos suaves. O bebê respondia a cada banho. 3º dia. Dormia 3 a 4 horas seguidas. 5º dia. Barulhinhos adoráveis de bebê confortável. 10º dia. Primeiro sorriso. Juliana chorou vendo aquele sorriso. Finalmente podia segurar o filho sem batalha dolorosa. Rodrigo cancelou compromissos na primeira semana. Ficou em casa observando. Aprendendo com Beatriz a temperatura exata. Como segurar Lucas. Como criar ambiente calmo. Aprender com Beatriz foi humilhante no melhor sentido. Forçou ele a admitir que não sabia tudo sobre o próprio filho. 2º dia, Beatriz trouxe Vitória. Menina tímida de 6 anos. Tranças caprichadas. Olhos curiosos. Juliana se conectou imediatamente. Mostrou a casa. Deixou ela brincar no jardim. Vitória, correndo no gramado, trouxe alegria para a casa que estava cheia de tensão. As duas se tornaram próximas. Vitória começou a chamar Juliana de Tia Ju. Dr. Fernando voltou várias vezes. Examinar Lucas. Documentar progresso. Cada vez saía impressionado. Eventualmente, pediu permissão para escrever artigo acadêmico. Rodrigo e Juliana concordaram com uma condição: que Beatriz fosse creditada adequadamente, não como fonte anônima. Dr. Fernando concordou. O artigo foi publicado 3 meses depois. Causou discussões na comunidade médica. Alguns médicos ficaram defensivos. Outros começaram a prestar atenção em conhecimentos tradicionais. Beatriz foi convidada para palestra em hospital universitário, inicialmente apavorada. Mas Juliana a encorajou. Foi junto dar apoio. A palestra foi bem recebida. Muitos fizeram perguntas genuínas. Beatriz saiu sentindo que seu conhecimento tinha valor reconhecido. Lucas cresceu completamente normal, bebê feliz e saudável, sorria facilmente, dormia bem, raramente chorava. Aos 6 meses, Rodrigo e Juliana fizeram festa. Convidaram Beatriz, Vitória e Dona Maria, mãe de Beatriz. Dona Maria era idosa, cabelos brancos, mãos calejadas. Andava curvada por problema na coluna. Quando viu Lucas saudável, sorriu com lágrimas. Disse que a neta tinha honrado o conhecimento passado por gerações. Foi momento emocionante. Rodrigo entendeu que estava diante de sabedoria que valia mais que qualquer diploma. 2 anos se passaram. Lucas já andava e falava com pronúncia engraçada de criança. Rodrigo percebeu quanto aquele dia na cozinha tinha mudado tudo. Ele aprendeu humildade real.
Que valor humano não vem de dinheiro ou diplomas? Juliana virou amiga verdadeira de Beatriz. As duas conversavam sobre tudo. Aquela amizade enriqueceu a vida de ambas. Beatriz prosperou. Colocou Vitória em escola particular melhor. Alugou casa maior. Parou de viver na ansiedade sobre dinheiro. E ganhou confiança e reconhecimento. Vitória e Lucas viraram irmãos inseparáveis. Brincavam inventando jogos. Lucas a chamava de Vi. Vitória cuidava dele como irmã mais velha. A história se espalhou além do artigo médico. Foi contada em conversas, compartilhada em redes sociais. Virou história que faz pessoas pensarem sobre valores. O ponto não era criticar medicina moderna. Era sobre ouvir de verdade, humildade genuína. Reconhecer que sabedoria vem de lugares inesperados. Tratar todos com dignidade. Rodrigo mudou suas práticas de negócios também ao longo daqueles 2 anos. Começou a tratar funcionários de todas suas empresas de forma fundamentalmente diferente. Implementou políticas concretas que davam mais voz real para pessoas em todos os níveis organizacionais. Não apenas executivos de topo. E descobriu algo surpreendente. Isso não apenas tornava o ambiente de trabalho melhor e mais humano, também tornava empresas significativamente mais eficientes e lucrativas, porque ideias realmente boas podem vir de qualquer lugar quando você está genuinamente disposto a ouvir. Juliana se envolveu profundamente em trabalhos comunitários significativos. Começou a apoiar financeiramente e pessoalmente vários projetos que valorizavam e preservavam conhecimentos tradicionais em saúde. Encontrou propósito real que ia muito além de apenas ser esposa de empresário rico e mãe dedicada. Beatriz continuou cuidando de Lucas, conforme ele crescia rapidamente. Mas também começou a atender discretamente outros casos similares. Famílias desesperadas com bebês que choravam sem parar, que ninguém na medicina convencional conseguia ajudar. E em cada caso, aplicava pacientemente conhecimento simples mas eficaz que tinha herdado. Funcionava na maioria das vezes. Não sempre, porque nada funciona sempre, mas frequentemente o suficiente para fazer diferença profunda em muitas vidas. Anos mais tarde, quando Lucas tinha 5 anos completos e entrou animado na escola pela primeira vez, desenhou figura colorida na primeira aula de artes. Mostrava 3 mulheres de mãos dadas, sorrindo. Quando a professora curiosa perguntou quem eram aquelas pessoas no desenho, ele respondeu com simplicidade total que só crianças pequenas têm. Disse sem hesitar que eram suas 3 mães. A que o teve na barriga, a que cuidou dele quando estava muito doente e ninguém sabia o que fazer, e a irmã mais velha que sempre brincava com ele e o protegia no parquinho. Aquele desenho simples de criança feito com giz de cera colorido resumia perfeitamente como aquela família havia se expandido e transformado de formas profundas e inesperadas, que ninguém poderia ter previsto ou planejado naquele dia terrível na cozinha, quando tudo parecia completamente perdido. E uma mulher simples, sem diploma ou reconhecimento, fez exatamente o que 15 especialistas renomados e extremamente caros não conseguiram fazer. Numa tarde de sábado, meses depois, Rodrigo estava no jardim observando Lucas e Vitória brincarem no balanço. Dr. Fernando tinha vindo visitar, trazendo cópia do 2º artigo que publicou sobre o caso. Sabe o que mais me impressiona? Dr. Fernando disse, sentando no banco ao lado de Rodrigo. Não é só que o método funcionou, é quantos casos similares começaram a aparecer depois que publicamos o 1º artigo. Dezenas de famílias entraram em contato relatando situações idênticas, todas com bebês que choravam sem parar e que médicos não conseguiam ajudar de verdade. Rodrigo observou Beatriz, ensinando Vitória a empurrar Lucas no balanço com cuidado. A paciência infinita que ela demonstrava com as 2 crianças. E quantos melhoraram com o tratamento? Mais de 70%.
Dr. Fernando tirou os óculos, limpou com ponta da camisa branca. 70%, Rodrigo. Isso é estatisticamente significativo em qualquer estudo médico. E tudo usando apenas água morna e redução de estímulos sensoriais. Métodos que qualquer pessoa pode fazer em casa sem gastar um centavo sequer. Ele pausou, olhando para as próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. Durante 25 anos de carreira médica, eu achei que medicina precisava ser complicada para ser eficaz. Que se não envolvia tecnologia cara, protocolos elaborados e medicamentos importados, não era tratamento legítimo. E essa mulher ali me ensinou que às vezes as melhores soluções são as mais simples, as que nossas avós já conheciam há gerações. Rodrigo sorriu, sentindo gratidão profunda. Ela ensinou isso para todos nós e continua ensinando. Naquela noite, depois que as crianças dormiram em seus respectivos quartos, Rodrigo e Juliana sentaram na varanda ampla da mansão. Beatriz tinha acabado de sair, despedindo-se até segunda-feira como sempre fazia. O céu estava estrelado, raro em São Paulo. Mas naquela noite, as estrelas brilhavam claras. Lembra como era há 2 anos? Juliana perguntou baixinho, a voz quase um sussurro. Quando achávamos que nunca ia melhorar, quando cada dia parecia pior que o anterior. Lembro. Rodrigo segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Lembro de cada segundo horrível, de cada noite sem dormir, de cada discussão que tivemos, porque estávamos destroçados por dentro. E agora olha para ele, dormindo tranquilo no quarto, saudável, feliz, sonhando sonhos de criança que não conhece sofrimento. Rodrigo pensou em tudo que tinha acontecido desde aquele dia na cozinha. Em como quase perdeu o filho para algo que ninguém conseguia explicar. Em como quase perdeu a esposa também, porque o casamento estava se despedaçando sob o peso do desespero constante e da culpa mútua. E em como uma faxineira de 26 anos, com conhecimento passado pela avó do interior de Minas Gerais, tinha salvado tudo. Não apenas Lucas, mas a família inteira. O casamento, a esperança, a capacidade de acreditar que ainda havia bondade no mundo. Sabe o que penso? Ele disse olhando para as estrelas. Penso que às vezes Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos. Não as pessoas que esperamos, não as pessoas com credenciais impressionantes ou diplomas caros pendurados na parede, mas as pessoas que realmente podem ajudar, as que realmente se importam. Juliana assentiu, limpando lágrima que escorreu. E penso que aprendemos algo que dinheiro nenhum poderia ter comprado, algo que nenhuma universidade poderia ter ensinado. O quê? Que valor real vem de dentro das pessoas, de conhecimento acumulado através de gerações, de compaixão genuína, de coragem de agir quando todos ao redor dizem que você não tem direito de tentar, que você não é qualificada, que deveria ficar no seu lugar. Eles ficaram ali sentados em silêncio confortável, ouvindo sons da noite, gritos distantes, vento nas árvores, a cidade respirando. E lá dentro, no quarto decorado com cuidado, Lucas dormia profundamente, sonhando sonhos de criança feliz que nunca saberia o quanto tinha sofrido nos primeiros dias de vida. Porque Beatriz tinha feito algo que 15 médicos não conseguiram. Tinha realmente ouvido, tinha realmente visto, tinha realmente se importado. E às vezes, no final, é isso que faz toda a diferença. Esta é uma história sobre humildade, sobre ouvir quem geralmente é ignorado e sobre reconhecer que sabedoria não precisa de diploma para ser valiosa. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. O presente inesperado. Beatriz recebe proposta que mudará sua vida. Mas decisão difícil pode separar famílias que se uniram.
6 meses depois do primeiro banho, Beatriz chegou à mansão com Vitória e Dona Maria, que tinha vindo do interior passar o fim de semana. Rodrigo e Juliana estavam na varanda. Lucas, com 7 meses, estava no carrinho observando o mundo. "Bom dia", Beatriz acenou. Dona Maria vinha devagar, ainda não acostumada com aquela casa enorme. Rodrigo se levantou, estendendo a mão. "Dona Maria, que prazer conhecê-la." Eles se sentaram para café. Dona Maria contou histórias do interior, de como Dona Conceição tinha ajudado dezenas de bebês. Ela dizia que Deus dá conhecimento para quem precisa usar para ajudar. Dona Maria explicou. "Minha mãe ajudava todo mundo, rico, pobre, não importava." Foi quando Rodrigo trocou um olhar com Juliana. Era a hora. "Beatriz", ele começou limpando a garganta. "Na verdade, chamamos você aqui hoje porque queremos fazer uma proposta." Beatriz tensionou imediatamente. Propostas geralmente significavam mudanças, e mudanças assustavam. "Que tipo de proposta?" Juliana pegou a mão dela por cima da mesa. "Uma proposta boa, prometo." Rodrigo se inclinou para a frente. "Nos últimos meses, depois que o artigo do Dr. Fernando foi publicado, recebemos dezenas de ligações. Famílias desesperadas com bebês que ninguém consegue ajudar, e todas perguntam a mesma coisa: onde podem encontrar alguém como você?" Beatriz balançou a cabeça. "Mas eu não sou médica. Não posso atender pacientes oficialmente." "Não como médica", Juliana concordou, "mas como consultora de cuidados tradicionais, educadora, alguém que ensina às famílias o que fazer. Nós queremos abrir um centro", Rodrigo disse. "Um espaço dedicado exclusivamente a ensinar métodos tradicionais de cuidado infantil, com foco especial em bebês com sensibilidade aumentada. E queremos que você seja a diretora." O silêncio caiu sobre a mesa. Beatriz piscou várias vezes. "Diretora? Eu?" "Você", Juliana confirmou. "Vamos contratar médicos e enfermeiros para trabalhar com você. Mas você seria a especialista principal, a pessoa que realmente entende. Montaríamos o centro aqui em São Paulo", Rodrigo continuou, "próximo ao Jardim Europa, um prédio pequeno, mas bem equipado, com salas para consultas, espaço para workshops, área para demonstrações práticas." Dona Maria segurou a mão da filha, olhos arregalados. "E o salário seria de 8.000 reais por mês para começar", Rodrigo acrescentou. "Mais participação nos lucros se o centro for bem sucedido, o que acreditamos que será." Beatriz não conseguia processar. 8.000 reais. Era quase 7 vezes o que ganhava como faxineira um ano atrás. Mas eu nem terminei faculdade de enfermagem", ela balbuciou. "Como posso ser diretora de alguma coisa?" "Porque você tem algo que diploma nenhum ensina", Juliana disse firmemente. "Você tem conhecimento real, experiência verdadeira. E mais importante, você tem coração. Você se importa de verdade." Beatriz passou o fim de semana em choque. Dirigir um centro, ela, na noite de domingo, sentou com a mãe. "Mãe, acha que consigo?" Dona Maria pegou o rosto da filha. "Você tem o conhecimento da sua avó e a coragem que eu nunca tive. Você consegue." Na segunda, Beatriz voltou com decisão tomada. "Eu aceito, mas com uma condição. Quero minha mãe trabalhando comigo." Juliana sorriu. "Já tínhamos pensado nisso." Os 3 meses seguintes foram frenéticos. Rodrigo comprou prédio pequeno a 2 quadras da mansão. Reformaram completamente. Cores suaves, banheiras especiais, espaço confortável. Beatriz participou de cada decisão e, pela primeira vez, sentiu que sua opinião realmente importava. Dr. Fernando aceitou ser consultor médico. Contrataram 3 enfermeiras experientes. O Centro de Cuidados Tradicionais, Dona Conceição, foi inaugurado numa tarde de março. Fizeram inauguração simples, apenas famílias próximas. Beatriz fez discurso curto. "Este centro é em homenagem à minha avó, Dona Conceição. Ela nunca estudou medicina, mas salvou mais vidas que muitos médicos, porque entendia algo fundamental. Cuidar começa com ouvir, com ver de verdade."
Olhou para Rodrigo e Juliana. Agradeço a estas duas pessoas que acreditaram em mim. Este centro vai ser diferente. Não vamos competir com médicos, vamos complementar, ensinar métodos que funcionam há gerações e sempre ouvir as mães. Os aplausos encheram o espaço. Nas primeiras semanas, atenderam 5 famílias, todas com bebês que choravam demais. Beatriz conversava pessoalmente com cada mãe, horas ouvindo, observando, depois ensinava os métodos, não cobravam consulta. Os primeiros 6 meses eram gratuitos. Das 5 famílias, 4 melhoraram na primeira semana. A 5ª precisou combinar tratamento médico com métodos tradicionais. Em 3 semanas também melhorou. Um dia, uma mulher entrou no centro chorando descontroladamente. Era quinta-feira à tarde. Beatriz estava organizando papéis na recepção quando a mulher praticamente caiu pela porta. Nos braços, um bebê de uns 2 meses chorava desesperado. Por favor, a mulher soluçou. Por favor, alguém me ajuda. Não aguento mais. Beatriz foi até ela imediatamente. Calma, respira. Estou aqui. A mulher era jovem, talvez 23 anos. Olheiras profundas marcavam o rosto pálido. Roupas amarrotadas, cheiro de quem não tomava banho há dias. Mãos tremiam segurando o bebê. Ele não para de chorar, ela disse entre soluços que sacudiam o corpo inteiro. Faz 6 semanas, 6 semanas sem dormir mais que 1 hora. Os médicos dizem que é cólica normal. Mandam eu aguentar firme. Mas não é normal. Não pode ser normal ele sofrer assim. Não pode ser normal eu querer sumir. A última frase saiu num sussurro carregado de culpa e vergonha. Beatriz reconheceu aquele desespero. Tinha visto no rosto de Juliana há 1 ano. No próprio rosto refletido no espelho quando Pedro, seu irmão, estava doente anos atrás. Como você se chama? Amanda. E ele é o Gabriel. Amanda, você vai sentar aqui comigo. Vai tomar água bem devagar. Respirar fundo 3 vezes. E eu vou cuidar do Gabriel por alguns minutos enquanto você descansa. Pode confiar em mim? Amanda hesitou, os braços apertando Gabriel instintivamente. Mas estava tão exausta que apenas assentiu, entregando o bebê com mãos trêmulas. Beatriz pegou Gabriel com cuidado. O bebê estava extremamente tenso, músculos rígidos, pele avermelhada e quente ao toque, chorando com aquele som agudo que indicava dor real, não apenas desconforto. Levou ele para uma das salas de tratamento. Preparou banho morno, temperatura perfeita, 37 graus, e colocou Gabriel na água com movimentos lentos e gentis. O bebê se debateu por alguns segundos, assustado, com a sensação nova e inesperada. Depois, começou a acalmar gradualmente. O choro diminuiu de intensidade. Foi se tornando suspiro entrecortado, depois respiração mais regular, até parar completamente. Os músculos relaxaram. O rostinho vermelho voltou à cor rosada normal. Os olhinhos, apertados de tanto chorar, se entreabriram curiosos. 15 minutos depois, Beatriz voltou para a recepção com Gabriel enrolado em toalha macia, dormindo tranquilo pela primeira vez em semanas. Amanda olhou para o filho como se estivesse vendo um milagre impossível acontecendo diante dos olhos. O que você fez? Ela sussurrou com voz rouca de tanto chorar. Ele está quieto, dormindo. De verdade. Dei banho morno nele. Só isso. Água na temperatura certa. Ambiente calmo, sem estímulos excessivos. Só isso? Amanda começou a chorar de novo. Mas agora era choro diferente. Choro de alívio tão profundo que doía fisicamente sair. 6 semanas de inferno. 6 médicos diferentes. Mais de 15 mil em consultas particulares e exames caríssimos que não mostraram nada. E a resposta era: banho morno? Água morna resolveu? Beatriz sentou ao lado dela na cadeira da recepção. Passou o braço ao redor dos ombros tremendo dela num gesto maternal. Às vezes, as respostas mais simples são as mais difíceis de ver, principalmente quando todo mundo está procurando algo complicado demais, quando ninguém para ouvir o que o corpo do bebê está gritando.
Amanda voltou ao centro todos os dias naquela semana. Beatriz ensinou tudo: como fazer banhos, como reduzir estímulos, como criar rotina. No 7º dia, Amanda chegou sorrindo. Gabriel calmo nos braços, dormindo. Ele dormiu 6 horas seguidas ontem. Eu também dormi. Primeira vez em mais de um mês. Beatriz abraçou ela. Estou feliz por vocês. Como posso pagar? Quanto custa? Não custa nada, mas tem que custar. Você salvou meu filho. Quando puder, ajuda outra mãe desesperada. Ensina o que aprendeu. Esse é o pagamento. Amanda assentiu, chorando. Prometo. Naquela noite, Beatriz chegou em casa exausta, mas realizada. Dona Maria preparava chá na cozinha. Dia bom? Dia ótimo. Ajudamos mais um bebê. A mãe dele estava destruída. Agora está sorrindo. Dona Maria sentou ao lado da filha. Sua avó estaria orgulhosa. Acha? Tenho certeza. Você está fazendo o que ela sempre fez, ajudando quem precisa. 3 meses depois da inauguração, o centro tinha atendido 40 famílias. 32 tiveram melhora significativa. Taxa de 80%, Dr. Fernando disse numa reunião. Isso é extraordinário. Porque não é só tratar sintomas, Beatriz explicou. É entender a criança inteira, o ambiente, a família. O centro ganhou reputação. Matérias em jornais, reportagens, mães compartilhando nas redes. Beatriz estava se tornando referência, não porque tinha diploma, mas porque tinha conhecimento real. E coração grande o suficiente para compartilhar. O sucesso do centro traz atenção, mas também traz desafios. E nem todos estão felizes com métodos que desafiam a medicina tradicional. Capítulo 4. Criando e contando caracteres. 12 etapas. Lendo. Capítulo 4. Finalizado. Mostrar arquivo de trabalho. Verified Chapter Length Against Target Parameters. Perfeito. O capítulo está com 10.717 caracteres, muito próximo da meta de 10.800. Agora vou apresentar ao usuário. Capítulo 4. O desafio. Sucesso do centro atrai atenção errada. Médicos poderosos querem fechar portas. Beatriz terá que lutar. A carta chegou numa 2ª de julho. Beatriz estava ensinando uma mãe quando a recepcionista bateu na porta. Chegou correspondência oficial do Conselho Regional de Medicina. Ela terminou a sessão e foi para o escritório. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Notificação de investigação. Denúncia formal contra o Centro Dona Conceição por prática irregular de medicina. Estabelecimento deve cessar atividades até conclusão do processo. Beatriz leu 3 vezes. Prática irregular de medicina? Eles ensinavam cuidados, não praticavam medicina. Ligou para Rodrigo imediatamente. Chegou uma notificação. Querem fechar o centro. Rodrigo chegou em 20 minutos. Leu a carta com o rosto cada vez mais sério. Quem fez a denúncia? Não diz. É anônima. Ele pegou o celular, discou um número. Dr. Fernando, preciso falar com você urgentemente. 1 hora depois, estavam os 3 reunidos no escritório. Dr. Fernando também tinha recebido notificação. Como consultor médico do centro, estava sendo investigado por práticas não científicas. Isso é absurdo, ele disse, tirando os óculos para limpar furiosamente. Nós documentamos tudo. Temos estatísticas. Temos resultados comprovados. 80% de taxa de sucesso. Mas quem faria isso? Beatriz perguntou, voz tremendo. Quem quer nos fechar? Dr. Fernando suspirou pesadamente. Posso imaginar alguns nomes. A resistência tinha começado meses atrás. Quando o artigo de Dr. Fernando foi publicado, alguns médicos ficaram interessados, outros ficaram defensivos, especialmente Dr. Marcelo Tavares. Clínica nos Jardins, 1.500 reais por consulta. Tinha sido um dos 15 médicos que examinaram Lucas sem sucesso. Quando soube que uma faxineira estava conseguindo resultados que ele não conseguia, ficou furioso. É charlatanismo, ele disse numa reunião do conselho. Estão enganando famílias vulneráveis. Ele tinha amigos poderosos. Em 2 semanas, a investigação foi aprovada. Rodrigo contratou o melhor advogado que conhecia.
Dr. Paulo Mendes, especialista em direito médico. Eles se reuniram no escritório da construtora. Paulo leu todos os documentos do centro, os relatórios de Dr. Fernando, os depoimentos das famílias. Vocês têm um caso forte, ele disse finalmente. Não estão praticando medicina, estão educando. Isso é completamente legal. Então por que o conselho quer nos fechar? Beatriz perguntou. Porque tem gente poderosa incomodada, gente que está perdendo pacientes para vocês, e dinheiro. Paulo se inclinou para a frente. Mas vão precisar de mais do que documentos. Vão precisar de testemunhas, famílias dispostas a falar publicamente sobre como vocês ajudaram. Temos 40 famílias, Rodrigo disse. Todas podem testemunhar. Ótimo, porque isso vai para a audiência pública. E vai ser uma batalha. A notícia vazou para a imprensa em 3 dias. Centro irregular ensina métodos perigosos. Manchete em jornal grande. Distorcia tudo. Dizia que desencorajavam tratamento médico, que colocavam bebês em risco. Nada era verdade. As ligações começaram. Famílias assustadas. Algumas pararam de vir. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. No prédio do CREMESP, centro de São Paulo, Beatriz mal dormiu nas semanas anteriores. Ensaiava o que diria, como explicaria, como defenderia o conhecimento da avó. Na manhã da audiência, vestiu roupa formal que Juliana tinha ajudado a escolher. Calça social preta, blusa branca, cabelo preso, tentando parecer profissional. Rodrigo, Juliana e Dona Maria foram junto. Dr. Fernando também. E, surpreendentemente, Amanda, a mãe de Gabriel, que tinha insistido em testemunhar. Você salvou meu filho, ela tinha dito. Agora eu salvo seu centro. A sala de audiência era intimidadora. Mesa longa na frente com 5 médicos do conselho, arquibancadas para público, câmeras de TV. Dr. Marcelo Tavares estava lá, sentado na primeira fila com sorriso satisfeito. O presidente do conselho, Dr. Alberto Fonseca, abriu a sessão. Estamos aqui para investigar denúncia de prática irregular de medicina pelo Centro de Cuidados Tradicionais Dona Conceição. A denunciante alega que o estabelecimento oferece tratamento médico sem credenciamento apropriado, coloca bebês em risco e desencoraja famílias de buscar cuidado médico legítimo. Beatriz sentiu o mundo girar. Denunciante. No singular. Feminino. Quem? Chamamos a primeira testemunha. O presidente continuou. Doutora Patrícia Mendonça. Uma mulher se levantou. 50 e poucos anos. Cabelo grisalho. Jaleco branco. Beatriz não a conhecia. Doutora. Patrícia, pode nos contar sobre sua experiência com o centro? O presidente perguntou. A mulher se aproximou do microfone. Sou pediatra há 28 anos e recentemente tratei de um caso preocupante. Uma família veio ao meu consultório com bebê de 3 meses em estado grave, febre alta, desidratação severa. Quando perguntei por que demoraram tanto para buscar ajuda médica, disseram que tinham ido primeiro ao centro Dona Conceição, que lá disseram que banhos mornos resolveriam tudo. Beatriz se levantou na hora. Isso não é verdade. Nós sempre... O presidente bateu o martelo. Ordem! A senhora terá oportunidade de falar depois. Continuando, doutora Patrícia prosseguiu. O bebê precisou de internação hospitalar, antibióticos intravenosos, quase foi para UTI. Tudo porque os pais confiaram em métodos não científicos em vez de buscar cuidado médico real. Paulo, o advogado, escrevia furiosamente em um bloco. Temos os registros médicos. Ele sussurrou para Beatriz. Nunca atendemos esse bebê. Ela sussurrou de volta, desesperada. Ela está mentindo. A audiência durou 3 horas. Testemunha após testemunha apareceu. Todas com histórias similares. Bebês colocados em risco, tratamento médico adiado, perigo. Paulo refutou cada uma sistematicamente. Pediu registros, nomes das famílias, datas específicas. Nenhuma das testemunhas podia fornecer. Confidencialidade médica, diziam. Conveniente. Finalmente foi a vez da defesa. Paulo chamou o Dr. Fernando primeiro.
Dr. Costa, pode explicar ao conselho qual é exatamente seu papel no centro? Fernando se aproximou do microfone. Voz firme. Sou consultor médico. Examino todos os casos antes do centro aceitar. Se vejo algo que precisa de intervenção médica urgente, encaminho imediatamente para o hospital. O centro nunca, em nenhuma circunstância, desencorajou o tratamento médico. E os resultados? 80% de taxa de sucesso. Documentado, publicado em revista médica revisada por pares. 40 famílias atendidas. Nenhuma complicação séria. Nenhuma. Marcelo Tavares se levantou. Com o devido respeito, Dr. Costa, o senhor foi seduzido por resultados anedóticos. Não há base científica para esses métodos. Não há base científica. Fernando virou para ele. Hidroterapia é usada há décadas. Redução de estímulos sensoriais é prática aceita para bebês com sensibilidade aumentada. Tudo que o centro faz tem embasamento. Hidroterapia feita por profissionais, Marcelo rebateu. Não por faxineiras sem treinamento. A sala inteira ficou em silêncio. Beatriz sentiu o rosto queimar. Foi quando Amanda se levantou. Posso falar? O presidente hesitou, mas acenou para que ela se aproximasse. Amanda pegou Gabriel do carrinho. Caminhou até o microfone. O bebê estava tranquilo, observando tudo com olhos curiosos. Meu nome é Amanda Silva. Este é meu filho Gabriel. Há 4 meses, ele chorava 20 horas por dia. Não dormia, não comia direito. Eu estava à beira de um colapso nervoso. Ela pausou, limpando lágrima. Levei ele em 6 médicos diferentes. Gastei mais de 15 mil reais. Cada médico tinha diagnóstico diferente, remédio diferente. Nada funcionou. Olhou diretamente para Marcelo. Um desses médicos foi o Dr. Tavares. Ele cobrou $1.500 por uma consulta de 20 minutos. Disse que era cólica normal, que eu precisava aguentar. Receitou um remédio que fez meu filho vomitar por 2 dias. Marcelo ficou vermelho. Então alguém me falou do centro Dona Conceição. Eu fui desesperada. E em 15 minutos, a Beatriz fez meu filho parar de chorar. Ensinou métodos que mudaram nossa vida. E sabe quanto ela cobrou? Amanda olhou para o conselho. Nada. R$0. Porque ela não faz isso por dinheiro. Ela faz porque se importa de verdade. A sala explodiu em aplausos. O presidente bateu o martelo. Ordem. 3 semanas depois, o conselho emitiu parecer. Investigação arquivada por falta de provas. O Centro de Cuidados Tradicionais. Dona Conceição não pratica medicina irregular. Oferece serviços educacionais complementares à prática médica tradicional. Tem supervisão médica adequada. Não representa risco à saúde pública. Beatriz chorou lendo aquilo. Chorou de alívio, de exaustão, de gratidão. Rodrigo abraçou ela. Ganhamos. Mas por pouco, ela disse. E eles vão tentar de novo. Deixa tentarem. Juliana disse, chegando com Lucas. Agora todo mundo sabe a verdade. Aquele depoimento da Amanda está em todos os jornais. As pessoas sabem quem está mentindo. E era verdade. A opinião pública tinha virado completamente. Matérias destacavam a coragem de Beatriz, a ganância de alguns médicos, o poder dos métodos tradicionais. Inscrições no centro triplicaram. Mas Beatriz aprendeu algo importante naquelas semanas. Fazer o bem não a protegeria de ataques. Ajudar pessoas deixaria outras com raiva. Sucesso criaria inimigos. E ela teria que ser forte o suficiente para continuar mesmo assim. Naquela noite, sentou com Dona Maria na cozinha do apartamento. Mãe, valeu a pena? Todo esse estresse? Dona Maria pegou a mão da filha. Sua avó foi xingada mais vezes do que consigo contar. Chamaram ela de bruxa, de charlatã. Tentaram expulsá-la da cidade 2 vezes. E ela continuou, porque sabia que estava ajudando. E no final, todos aqueles que a xingaram precisaram dela em algum momento. E ela ajudou sem guardar rancor. Beatriz sorriu. Vovó era forte. E você também é. Nunca esqueça disso. Beatriz venceu a primeira batalha. Mas o centro está crescendo rápido demais.
E mudanças importantes estão por vir que testarão tudo o que construíram. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 5. O legado. 3 anos depois, o centro é sucesso nacional. Mas maior conquista não está nas paredes. Está nos corações. 3 anos depois da audiência, numa manhã ensolarada de novembro, Beatriz chegou ao centro às 7 da manhã, como sempre fazia. Mas hoje era diferente. Hoje era dia da inauguração da expansão. Prédio novo ao lado do original. 3 andares, capacidade para 200 famílias por mês. O sonho tinha crescido além do que imaginava naquela primeira conversa na mansão do Jardim Europa. Caminhou pelos corredores vazios do novo prédio. Paredes verde suave e bege claro. Salas com banheiras modernas, espaço para workshops, biblioteca com livros sobre cuidados tradicionais, sala de lactação, brinquedoteca para irmãos mais velhos, tudo pensado para acolher famílias inteiras, não apenas bebês. Dona Maria apareceu com 2 xícaras de café. Nervosa? Um pouco, Beatriz admitiu. E se não conseguirmos manter a qualidade? E se crescer demais, nos fizer perder o que tínhamos de especial? A mãe sorriu. Sua avó sempre dizia: não importa quantas pessoas você ajuda, importa que cada uma se sinta única. Enquanto lembrar disso, vai ficar tudo bem. 3 anos tinham mudado tudo. Depois da vitória na audiência, a história se espalhou nacionalmente. Programas de televisão, documentários, matérias em revistas. Beatriz foi convidada para dar palestras em universidades, em congressos médicos, em eventos de saúde pública. No começo ficava apavorada, mas aprendeu que contar a verdade com simplicidade era mais poderoso que qualquer discurso elaborado. Sempre começava da mesma forma. Meu nome é Beatriz, não sou médica, não tenho diploma, mas aprendi com minha avó que cuidar de alguém começa com ouvir. E as pessoas ouviam. Médicos começaram a procurar o centro para aprender. Estudantes de medicina pediam para estagiar. Enfermeiras vinham de outros estados para workshops. O conhecimento que tinha sido passado de boca em boca por gerações no interior de Minas Gerais agora estava sendo documentado, ensinado, preservado. A equipe cresceu para 10 enfermeiras, 3 psicólogas especializadas em saúde materna, 2 nutricionistas e 5 pediatras. Beatriz contratou Amanda como coordenadora de apoio às mães. Ela entendia o desespero. Sabia acolher sem julgar. Você me salvou de depressão pós-parto severa, Amanda tinha dito quando recebeu a proposta. Agora quero salvar outras mães também. Gabriel, com 3 anos e meio, frequentava a brinquedoteca do centro. Criança feliz e saudável que não lembrava dos primeiros meses difíceis. A inauguração reuniu 200 pessoas. Rodrigo, Juliana e Lucas, de 3 anos e 8 meses. Menino ativo que correu para Beatriz. Tia Bia, mamãe disse que você ajudou eu. Ajudei sim. Você era muito especial. Lucas a abraçou. Aquele menino feliz era a prova de que tinha valido a pena. No palanque, Beatriz respirou fundo e começou. 3 anos atrás, eu era faxineira ganhando 1.200. Então uma família confiou em mim. Acreditou que conhecimento da minha avó tinha valor. Olhou para Rodrigo e Juliana. Este centro não é meu, é de todos. De cada mãe que compartilhou sua história. De cada profissional que questionou. Tem jeito melhor? Atendemos 80 famílias por mês. Taxa de sucesso de 83%. Mas números não dizem tudo. Cada bebê é único. E nosso compromisso é tratar cada um assim. Minha avó nunca viu prédio com seu nome, mas sabia que legado está em vidas tocadas, em sofrimento aliviado, em amor compartilhado. Hoje celebro conexões, humildade, sabedoria de gerações, e todos que acreditaram que conhecimento não precisa de diploma para ser valioso. Aplausos ensurdecedores encheram o espaço. Depois,
Dr. Fernando entrou no escritório dela. Trouxe algo. Entregou um envelope. Dentro, um certificado oficial. O Conselho Regional de Medicina reconhecia Beatriz como especialista em cuidados tradicionais infantis, autorizada a treinar profissionais de saúde. Levou 2 anos de lobby, ele explicou, mas agora é oficial. O conhecimento da sua avó é reconhecido pela medicina brasileira. Beatriz chorou como não chorava há anos. Ela estaria tão orgulhosa. Tenho certeza que está. À tarde, no jardim entre os prédios, sentaram para comemorar. Beatriz, Rodrigo, Juliana, Dona Maria, Amanda e as crianças. Lucas e Vitória brincavam. Gabriel dormia no carrinho. Lembra quando tudo começou? Juliana perguntou. Aquele dia na cozinha? Como esquecer? Rodrigo riu. Achei que você estava afogando meu filho. Eu também, Beatriz admitiu. Mas algo disse, confia. E mudou tudo. Dona Maria disse. Amanda pegou a mão de Beatriz. Você literalmente salvou minha vida. Salvamos uns aos outros, Beatriz corrigiu. Ninguém salva ninguém sozinho. Naquela noite em casa, Beatriz sentou na varanda do apartamento novo. 3 quartos, bairro melhor, perto do centro. Pegou o celular, abriu a galeria, encontrou a única foto da avó Conceição, antiga, desbotada, mulher de rosto cansado, mas olhos bondosos, mãos calejadas. Conseguimos, vovó, sussurrou para a foto. Seu conhecimento não se perdeu, está vivo, ajudando centenas de pessoas, vai ajudar milhares mais. O vento soprou suave nas árvores. Por um momento sentiu algo, uma presença, uma aprovação silenciosa, talvez imaginação, talvez cansaço, ou talvez algumas coisas fossem além do que diplomas e ciência explicam. 6 meses depois, o Ministério da Saúde ligou. Beatriz Santos, estamos montando o Programa Nacional de Valorização de Conhecimentos Tradicionais em Saúde. Gostaríamos que coordenasse o projeto. Eu? Mas não sou médica. É exatamente por isso que queremos você, porque entende as duas realidades. Construiu ponte entre medicina tradicional e conhecimentos ancestrais. Provou que é possível. Ela conversou com todos. Dona Maria, Rodrigo e Juliana, a equipe. Todos disseram, vá, pode fazer diferença para o país inteiro, Rodrigo disse. Vamos cuidar do centro, Amanda prometeu. Ela aceitou, com condição. Continuaria no centro 2 dias por semana. Nunca queria perder conexão com famílias reais, com bebês reais. 3 anos depois, estava em Brasília, apresentando resultados do Programa Nacional. Mais de 200 centros tinham sido abertos pelo Brasil, treinando milhares de profissionais, atendendo dezenas de milhares de famílias. O programa reduziu casos de depressão pós-parto, reduziu internações desnecessárias, reduziu custos do sistema de saúde. Mais importante, deu voz a conhecimentos que estavam se perdendo. Parteiras tradicionais, benzedeiras, avós que sabiam cuidar, todas agora reconhecidas, certificadas, integradas ao sistema oficial. A resistência ainda existia, sempre existiria gente que achava diploma mais importante que resultado, mas a mudança tinha começado e não tinha volta. Anos passaram rapidamente, o centro prosperou, o Programa Nacional se expandiu. Beatriz publicou 3 livros sobre cuidados tradicionais. Dona Maria faleceu aos 76 anos, tranquila, sabendo que o legado da mãe estava preservado. Lucas entrou em medicina na USP. Vitória se formou enfermeira e virou coordenadora do centro. Gabriel começou a dar palestras sobre sua própria história. Amanda abriu o 2º centro em Osasco para mães de baixa renda. Beatriz, agora com 39 anos, olhava para trás e via vida que nunca poderia ter imaginado. De faxineira a coordenadora nacional, de invisível a referência, de desacreditada a certificada. Mas o que mais orgulhava não eram títulos, eram os bebês, as milhares de crianças que pararam de chorar, as milhares de mães que encontraram alívio. 15 anos após aquele dia na cozinha, Juliana ligou. Liga a TV Globo, agora. Era reportagem especial do Fantástico sobre o Programa Nacional.
Mostravam centros pelo Brasil inteiro, famílias sendo ajudadas, profissionais treinados, vidas transformadas. No final, entrevista com Lucas, agora médico pediatra formado, trabalhando no Hospital Sírio-Libanês. Quando bebê, fui salvo por mulher sem diploma, ele disse para a câmera. Mas tinha algo mais importante: conhecimento real e coração verdadeiro. Isso me ensinou que medicina não é sobre ego ou status, é sobre servir, ouvir, cuidar. Repórter perguntou: o que diria para jovens médicos? Lucas sorriu: que estudem muito, sim, mas nunca esqueçam. Os melhores professores às vezes não estão nas universidades, estão nas comunidades, nas periferias, nas histórias das avós, e que humildade é a maior ferramenta que um médico pode ter. Beatriz desligou a TV chorando. Tinha valido a pena cada batalha, cada desafio, cada momento de dúvida. 20 anos depois. Beatriz tinha 56 anos quando recebeu a notícia. Prêmio Nacional de Medicina Integrativa, cerimônia em Brasília, presidente entregando pessoalmente. Quase recusou. Não sou médica. Mas Rodrigo, agora 62 anos, disse: é exatamente por isso que precisa aceitar. A cerimônia foi linda. Centenas de pessoas, famílias que ela ajudou vieram de todo o Brasil. No palco, entregaram não apenas o prêmio, mas algo mais. Diploma honoris causa em medicina pela USP. Porque conhecimento vem de muitas fontes, o reitor disse. É hora da medicina brasileira reconhecer que sabedoria não precisa de universidade para ser valiosa. Beatriz olhou para a plateia, viu Vitória, diretora de 3 centros, viu Lucas, médico renomado, viu Amanda e Gabriel, viu centenas de profissionais que treinou. Disse simplesmente: este prêmio não é meu, é da minha avó Conceição, das parteiras tradicionais, das benzedeiras, de todas as mulheres que cuidaram quando ninguém mais sabia como. Pausou, emocionada. Se algo bom veio de mim, foi apenas coragem de acreditar que conhecimento delas tinha valor, que sabedoria não precisa de diploma, que às vezes as melhores soluções são as mais simples. Olhou para o alto, como se falasse com alguém que não estava mais ali. Obrigada por finalmente ouvirem. A plateia se levantou. Aplausos ecoaram por minutos intermináveis. Naquela noite, em hotel em Brasília, Beatriz ficou na varanda olhando as estrelas. Pensou em tudo que tinha acontecido, em como uma faxineira de 1.200 reais por mês tinha mudado o sistema inteiro de saúde. Não porque era especial, mas porque teve coragem de acreditar. Porque Rodrigo e Juliana tiveram coragem de confiar. Porque Dr. Fernando teve coragem de questionar. Porque Amanda teve coragem de testemunhar. Porque gerações de mulheres antes dela tiveram coragem de cuidar quando ninguém mais sabia. E lá do céu, onde quer que estivesse, Dona Conceição sorria, porque o legado não tinha se perdido. Estava vivo em cada bebê que parava de chorar, em cada mãe que encontrava alívio, em cada profissional que aprendia a ouvir de verdade. O legado estava vivo e viveria para sempre. Se essa história tocou você, deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E lembre-se, conhecimento vem de muitas formas. Todavia,